Que é fibromialgia. A doença é uma espécie de reumatismo e atinge principalmente a população feminina. A fibromialgia associada ao estresse é caracterizada por quadro de dor intensa. Mas um projeto em Araxá, no Alto Paranaíba, vem trazendo alívio para as pacientes. Uma condição crônica e até cruel. Cheia de dor. Eu fazia uso contínuo de remédio, medicação constantemente. Este reumatologista explica que a doença está associada principalmente aos fatores emocionais. A fibromialgia é um reumatismo que a gente chama de partes moles, onde a pessoa ela vai ter contratura difusa da musculatura. Isso provoca dor nela, muitas vezes 24 horas por dia. Associa a isso aí um quadro de cansaço, de fadiga e um distúrbio do sono. O diagnóstico nem sempre é fácil e a prevenção se dá com a qualidade de vida. Não sai em raio-x, em ressonância, exames de sangue e não tem outro, a não ser o quadro clínico que o paciente refere, o exame físico do médico. Então, assim, muitas vezes a pessoa fica procurando exames. E o que ela precisa é de uma boa conversa com o médico e um bom exame físico. Na clínica de fisioterapia do UniAraxá, um projeto aberto à comunidade tem obtido bons resultados. Resolvemos elaborar um programa que contemplasse todas essas necessidades frente aos sintomas apresentados pela fibromialgia. Como ainda não se conhece cura, uma saída são os exercícios físicos. Hidroterapia e alongamento ajudam muito. Sem falar no apoio psicológico. O contato que uma paciente tem com a outra, né? Isso se traduz de uma maneira de apoio, de solidariedade em relação ao quadro clínico crônico da patologia. Nessa época da vida da gente, a gente se sente muito sozinha e com as dores piora, né? Então a vida social aqui também é muito boa. Todo mundo que tem a fibromialgia deve procurar esse tipo de tratamento, porque aí evita ficar tomando tantos remédios, né, e melhora a sua qualidade de vida. Pois é, para a gente entender melhor a fibromialgia, né, e descobrir por que ela atinge tantas mulheres, eu converso com a reumatologista Maria Luísa Toscano. Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Tudo bem. Bom, para início de conversa, o que causa essa fibromialgia? É hereditário, é algum esforço repetitivo ou é depressão? Nenhum nem outro, Raquel. A fibromialgia tem basicamente duas causas. A primeira causa, esse paciente tem uma sensibilidade maior à dor. É como se no cérebro dele tivesse um termostato que estivesse desregulado. Então, o estímulo de dor pequeno é amplificado em centenas de vezes. E outra situação são causas pós-traumáticas. Por exemplo, após um trauma físico ou emocional, um acidente automobilístico, a perda de um ente querido, a pessoa pode ter dor crônica. Pois é, mas por que ela atinge tanto as mulheres? Mas isso não quer dizer também que homens também não possam sofrer de fibromialgia, né? Não. A doença comete mulheres, homens, crianças e idosos, mas sobretudo nós mulheres, 70% a 90%. Na verdade, não existe uma relação hormonal que justifique isso, porque a doença comete mulheres antes e após a menopausa. Mas, como foi dito na matéria, como existe essa grande associação com sintomas ansiosos e depressivos, nós mulheres somos mais emocionais, mais emotivas. Daí a razão de nós termos mais fibromialgia. Mas a fibromialgia tem cura ou é tratamento mesmo? Como é que acontece esse tratamento? Não diria cura. A fibromialgia tem controle. A pessoa pode, através do tratamento que vai englobar, como a matéria falou, atividade física para liberar endorfina e, por conseguinte, melhorar a dor, melhorar a qualidade do sono, tratar com muito carinho, com muita atenção esse quadro emocional diante da grande possibilidade de depressão e ansiedade e, por fim, medicação. Com isso, a pessoa realmente pode ter uma vida até aliviada, tranquila, mas ao longo da vida dela, em algum momento, ela pode ter novamente uma crise de dor generalizada. Agora, quem está assistindo a gente, sente às vezes dor, deve estar pensando, será que eu tenho fibromialgia? Como é que a gente descobre? Como a gente viu na reportagem muito bem, não é tão simples assim, não são vários exames. Vale aquela conversa mesmo que a gente tem com o nosso médico? Sim, como o colega falou na matéria, o diagnóstico é clínico, não existe nenhum exame comprobatório. Isso causa muitas vezes muita angústia no paciente, não tem uma coisa palpável que justifique a dor dele. O paciente com fibromialgia é muito mal compreendido pelos familiares, na relação de trabalho.
Então, o diagnóstico vai ser baseado na história desse paciente e no exame físico no consultório. Como é que é esse exame físico? A gente vai fazer um exame físico geral, mas, sobretudo, existem 18 pontos chaves que a gente palpa. Se esse paciente tiver pelo menos 11 desses pontos positivos, a gente pode falar em fibromialgia. Agora, é interessante, como o diagnóstico hoje está muito comum, a gente descartar outras patologias que podem cursar com dor crônica. Por exemplo, um hipotireoidismo descontrolado. Aí só um exame que vai poder mostrar. Exatamente. Né? Mas o mais importante é procurar um médico, né, doutora? Sim, procurar um médico porque tem tratamento. Excelente. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço.